Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, né? Mais um vídeo aqui, né? Vamos falar sobre o caso do João de Deus, né? O médiumzão de Deus, né? Que vai lembrar que o João de Deus ficou internacionalmente famoso após aparecer no programa da Oprah, lá acho que na década de lá em 2001, 2001 ou 2002, ele apareceu no programa da Oprah e ficou famosão no mundo afora, né? Mas a gente não vai falar sobre a fama dele, etc. Mas a gente vai falar sobre os casos de abuso sexual e algumas merdas que ele acabou fazendo, né? Algumas merdas, né? Que acabou ele indo na cadeia. Então, gente, depois da vinheta, vamos falar sobre o caso João de Deus e entre outros casos que eu vou citar aqui, não vou entrar em detalhes. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre João de Deus. What do you want from me? Why don't you run from me? What? Então, gente, vale lembrar que o João de Deus ficou famoso, que eu citei no começo do vídeo, né? Lá no programa da Oprah, que ele apareceu, a Oprah Winfrey entrevistou ele, ela saiu dos Estados Unidos para chegar lá em Goiânia para entrevistar ele e o cara ficou mundialmente famoso. E vai lembrar que ele começou a ter essas supostas visões de médium, que hoje em dia é uma farsa por causa das investigações, quando ele era apenas saindo da infância para adolescência. E vale lembrar que depois que ele começou a atender algumas pessoas lá na região de Abadiânia, lá em Goiânia, ele construiu uma clínica chamada Dom Inácio de Loyola, que hoje em dia acho que tá aberta, não sei se fechou, porque depois do escândalo envolvendo o nome dele, o fluxo de pessoas diminuiu. E vale lembrar que depois que ele apareceu no programa da Oprah Winfrey, estourou. O cara estourou, ficou famosão no mundo afora e começou a viajar 2 vezes por ano. Ele ia para fora do país, ia para os Estados Unidos, para Alemanha, para Europa toda, menos na Ásia, porque na Ásia, na Coreia, Japão, China, a religião deles é outra. Eles não acreditam muito no espiritismo de João de Deus. E é claro que eu nasci no Japão, viajo, visito meus parentes lá no Japão, sei como é que é. Eles não acreditam em espiritismo, em Umbanda, essas coisas, eles não aceitam muito bem, né? Então, ele começou a ficar famoso, vender produto, fazer livro, um monte de coisa. E aí, vai lembrar que nesse período, nenhuma mulher denunciou ele, porque tinha medo, ou tinha medo, ou sabia que o cara era muito influente aí no mundo afora e com medo de acontecer alguma coisa, né? E vai lembrar que depois que estourou esse processo de abuso sexual, apareceu várias merdas que ele fez apareceu na mídia, todo bonitinho. Uma das filhas de João de Deus apareceu na televisão, revelando que quando ela era mais jovem, o pai dela, que é o João de Deus, abusou dela sexualmente, né? E é claro que quando o João de Deus, a polícia pegou o João de Deus, prendeu ele, fez um inquérito, perguntou um monte de coisa, ele sempre negava, né? Mas foi comprovado porque tem mais de 303 mulheres, não só no Brasil, mas fora do Brasil, revelando que
foi abusada sexualmente, mas não é só brasileira, tem alemã, a mulher alemã, americana, enfim, de outros países que o João de Deus passou. E é claro que foi descoberto que a mediunidade dele não tem nenhuma mediunidade, ele não tem nada, ele é só uma pessoa qualquer, como eu ou você que está assistindo o vídeo. Ele é, na verdade, um charlatão. E é claro que ele fazia tudo por ganhar grana, pra ficar uma pessoa poderosa, tipo, considerava o povo que ia lá no centro espírita lá de Abadiânia, considerava ele como Deus. Mas ele não é, né? Mas vai lembrar que o jeito dele de atender as pessoas é bem diferente de qualquer centro espírita. Olha que eu fui em centro espírita 3 vezes. Era bem diferente. Ele atendia a pessoa, tipo, a pessoa tava com câncer. Enfim, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tava com câncer do fígado. Aí a pessoa entra lá na salinha, lá, e ele só coloca a mão no rosto, na região onde está o câncer, e fala assim, pronto, está curado. Mas, no fim, a pessoa não está curada, do câncer dessa pessoa, seja no estômago, no intestino, fígado, rim, ainda tá lá. E é claro que as pessoas que iam lá, as mulheres que iam lá consultar com ele, procurar algum tratamento espiritual dele, acreditava. A pessoa estava tão frágil naquele exato momento que tudo que ele pedia a pessoa fazia, né? A pessoa fazia, acreditava. E é claro que essa fragilidade que a pessoa ia lá e pensando que o cara recebia o divino, lá o divino, acreditava em tudo que acreditava. E sinceramente a pessoa era abusada no final. É claro que depois que surgiu as primeiras questões de pedofilia, de assédio, um monte de coisa, descobriu que ele pegava coisa radioativa, não, algum minério radioativo, ele era mexia com garimpo, que é crime hoje em dia, além desses negócios de algum minério radioativo, alguma coisa radioativa ele mexia, ele mexia com garimpo de ouro, fazia nem sei quantos anos, vendia remédios manipulados que não podia ser vendido na Anvisa porque era remédios que não fazia efeito na população. E ele tinha porte de armas ilegal. Ele andava por aí de vez em quando armado, porque vai saber. E é claro que, além disso, dos remédios, ele vendia pedras. Segundo ele, essas pedras eram milagrosas, que fazia 1001, curava tipo Alzheimer, problema do joelho que a pessoa tinha. Ele falava que essas pedras curavam até miopia da pessoa, mas descobriu que era tudo mentira. As pedras não era fazer efeitos, o remédio era feito de uma base do maracujá, a parte do maracujá, os remédios era feito de maracujá e tinha algumas sementes de maracujá dentro, para fazer a pessoa de trouxa. E é claro que o cara ficou preso, foi comprovado das merdas que ele fez, e hoje em dia tá com prisão domiciliar por causa do Covid-19. Então, vale lembrar que hoje em dia, o João de Deus já tá na terceira idade. Já tá na faixa etária de 79 anos. E é claro que ele é do grupo de risco. E vale lembrar que depois que ele foi preso, ele tentou várias vezes pedir para ser liberto, algo do tipo. Mas a polícia negou tudo. Falou assim, você não vai sair, você fez merda, você fez muita merda além de abuso sexual, você fez muita merda, você não vai ser solto,
vai ficar aí quietinho aí na cela. Aí. E vai lembrar que depois de preso, ele atendia as pessoas dentro da cadeia, assim. O cara atendia as pessoas dentro da cadeia, os presidiários, o pessoal que ainda acreditava nele. Ia lá na cadeia e atendia, né? Mas vale lembrar que tudo isso que ele fazia com o médium, etc, é tudo uma mentira. Na verdade, ele era um charlatão. Na verdade, ele é um charlatão até hoje, porque negou tudo e o cara é um cara de pau, que queria ganhar dinheiro e sempre vai ser um charlatão, né? E fez as pessoas com fé e tinha religião, seguia a religião e sabia que a pessoa estava doente, com o momento mais frágil, abusava sexualmente. Dependendo da mulher, se era espírita, católica, frequentava Umbanda ou qualquer coisa, qualquer tipo de religião, a pessoa, mesmo assim, estava frágil. Mesmo doente estava frágil, ia lá atrás de João de Deus por causa de cura. Que a pessoa queria ser curada, mas o cara não era nenhum médium, não era nenhum, não tinha nada, era uma pessoa comum, como eu que tô gravando o vídeo e como você que tá assistindo o vídeo. Então, gente, vamos começar pelo seguinte, eu vou resumir tudo que ocorreu lá em 2018 até a última notícia que se sabe do João de Deus, porque ele já foi internado, João de Deus, por problema de saúde, descobriu que ele tinha um negócio, um aneurisma, algo do tipo, descobriu um monte de doença depois que ele foi preso. Então, eu não vou citar aqui doença, porque não é o foco das doenças, dos problemas de saúde do João de Deus, mas sim pelos crimes e pelas merdas que ele fez com essas coitadas dessas mulheres que foram lá acreditando que iria receber alguma cura, ia sair, né? Então vamos começar pelo seguinte. Durante as investigações em 2018, os investigadores foram à casa espírita de João de Deus e aprendeu remédios que ele próprio vendia no centro espírita, e foi descoberto que os remédios e pedras milagrosas não tinham efeito nenhum no organismo da pessoa, e dependendo da doença que eu citei, do câncer. No fim de 2018, João de Deus foi denunciado por abuso sexual de mais de 300 mulheres que buscaram sua ajuda. Em 14 de dezembro de 2018, teve um pedido de prisão preventiva decretada pela Justiça de Goiás por abuso sexual de centenas de mulheres. Em 16 de dezembro do mesmo ano, após ter sido considerado foragido desde dia 15 de dezembro, ele se entregou-se à polícia e foi preso. De acordo com o Ministério Público, o número total de vítimas pode ultrapassar mais de 330 pessoas. Além dos crimes sexuais, João de Deus foi indiciado por falsidade ideológica, corrupção e corrupção de testemunha, né, ao crime, e coação e posse ilegal de armas e de armas e de munição de fogo. Vai lembrar que a polícia achou 3 armas na casa de João de Deus. Em 19 de dezembro de 2019, o ano retrasado, o João foi condenado a 19 anos de prisão
Em 30 de março de 2020, a Justiça concedeu a prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus. E vai lembrar que, antes que eu esqueça aqui, antes de finalizar o vídeo aqui, vai lembrar que como ele vendia medicamentos que não fazia cura com a população, não era manipulado, era só um negócio de maracujá, um remedinho feito de maracujá, e ele rendeu uma grana e começou a comprar coisa, ostentar coisa como fazendas da região de Abadiânia, né, onde era a cidade onde ele atendia, casas, apartamentos. Dizem que ele tinha até um jatinho particular, só para ele. Mas é isso, hoje em dia ele tá em prisão domiciliar por conta do novo coronavírus, que faz 1 ano de pandemia. E não sei como o cara ainda não morreu por conta desse novo coronavírus. O bicho é tão ruim, que é o som de Deus, o bicho é tão ruim, mesmo na cadeia com um monte de problema, o cara não morre. Você vê como a pessoa é ruim mesmo, né? Se fosse se o som de Deus fosse algum tipo de médium, alguma coisa do tipo, uma pessoa divina, olha aí, ó, não tinha fazido essas merdas até hoje. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo. Então, a gente se vê em algum próximo vídeo. E até lá.